Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Eu sempre fui muito próximo da minha irmã caçula, Sara. Nossa mãe estava sempre atolada de trabalho e nosso pai nos deixou quando éramos pequenos, então coube a mim cuidar dela. Ela é 4 anos mais nova e essa história aconteceu quando eu tinha 18 e ela, 14. Minha mãe havia se casado novamente com um cara chamado Bruno, que parecia ser legal o suficiente para mim. Não tinha nada contra ele. O sujeito tinha dinheiro suficiente para ajudar minha mãe a nos sustentar e sempre a tratava bem. Então, achei que não havia problema nisso. Mas Sara não sentia o mesmo. Evitava olhar nos olhos de Bruno à mesa do jantar todas as noites e só falava com ele quando era absolutamente necessário. Se ele estivesse assistindo TV na sala, ela até evitava passar por ali para pegar algo. Eu era quem tinha que ir buscar coisas para ela lá embaixo várias vezes. Achei que fosse apenas desconforto com alguém novo e imaginei que ela acabaria se acostumando. No aniversário de 14 anos de Sara, Bruno decidiu conquistá-la levando-a ao shopping para escolher qualquer presente que quisesse. Pensei que ela ficaria empolgada, mas ela simplesmente recusou a ideia de sair com ele, a menos que eu fosse junto. Ele brincou, dizendo que ela realmente amava seu irmão mais velho, e acrescentou que me deixaria escolher algo também se eu fosse. É claro que aceitei. Passeamos pelo shopping local, olhando roupas, bolsas e outras coisas típicas que Bruno achava que Sara gostaria. Mas ela não curtia nada disso. Sara era baixa para sua idade e aparentava ser ainda mais jovem, então quase nenhuma roupa que ela provou serviu. Enquanto isso, eu só acompanhava, esperando encontrarmos uma loja que vendesse coisas voltadas para adolescentes. Finalmente, demos de cara com uma pequena loja de antiguidades escondida em um canto tranquilo do shopping. Eu já estava entediado e cansado de tanto andar, então apontei para lá, esperando poder sentar e checar meu celular. Bruno disse que não achava que houvesse algo que uma garota como Sara gostaria ali, mas ela insistiu em entrar porque eu havia sugerido. Assim que entramos, fui direto para a seção de esportes, onde havia vários itens vintage à venda. Sara foi explorando a loja enquanto Bruno a observava da entrada. Em certo momento, ela parou de andar e eu desviei os olhos de um cartão de beisebol autografado por um jogador famoso para ver o que havia chamado sua atenção. Ela estava encarando um armário de vidro cheio de bugigangas que pareciam ter décadas de idade. Havia pratos de prata, um conjunto de chá de porcelana fina e algo que lembrava uma antiga lâmpada a gás. Mas o destaque da vitrine era uma boneca antiga posicionada na prateleira superior. Vestida como uma dama nobre indo a um funeral, ela usava um longo vestido preto, luvas negras e um véu translúcido cobrindo seu rosto. As roupas pretas faziam o rosto pálido de porcelana sob o véu parecer ainda mais destacado. Quando Sara tirou a boneca do armário e levantou o véu, revelou um semblante triste com grandes olhos azuis que pareciam me encarar diretamente, mesmo à distância. Comentei que aquela era uma boneca de cara fechada, mas, para minha surpresa, ela disse que queria comprá-la. Perguntei por que diabos ela ia querer algo tão melancólico no quarto, e ela respondeu que não sabia explicar, mas algo na boneca tocava profundamente. Sara sempre foi meio estranha, mas pensei que ela já fosse velha demais para brincar de bonecas. Mesmo assim, guardei isso para mim e deixei que pedisse para Bruno comprar. Quando o velho dono viu qual boneca ela segurava, disse que podia levá-la de graça. Aparentemente, ele tentava se livrar dela havia anos, mas as pessoas sempre devolviam por causa da vibe triste que emanava. Ele pareceu aliviado por saber que a boneca finalmente encontraria um lar permanente com alguém que não se importava com sua aparência sombria. Como a boneca foi de graça, Bruno permitiu que Sara escolhesse outra coisa da loja para seu aniversário. Ela acabou comprando um vestido azul marinho bem menos deprimente, que o dono disse que caberia na nova boneca.
Ela a batizou de Sofia. Já eu ganhei um taco de beisebol de madeira autografado por um jogador famoso, para me gabar com os amigos. Naquela noite, fui acordado por um som de choro. Normalmente sou um dorminhoco pesado. Quase nada me acorda depois que minha cabeça pousa no travesseiro. Mas aquele choro era diferente. Não parecia vir dos meus ouvidos. Era como se estivesse sendo projetado diretamente no meu cérebro. Não fazia ideia de como isso era possível, mas decidi ignorar e perguntar a Sara sobre isso no dia seguinte. De manhã, durante o café, perguntei a ela se havia chorado na noite anterior. Bruno já estava no trabalho, então ela estava mais comunicativa do que costumava ser. Surpresa, ela negou ter feito qualquer som e quis saber se eu estava bem. Deixei pra lá, pensando que talvez tivesse sido um sonho. Com Bruno monopolizando a TV, Sara resolveu passar a manhã no sofá assistindo seus programas favoritos. Voltei para o meu quarto com a intenção de jogar videogame o dia todo. No caminho, notei que a porta do quarto dela estava escancarada. Imaginei que ela tivesse esquecido de fechar e fui lá para evitar que insetos entrassem. Ao fazer isso, vislumbrei Sofia em cima da mesinha de cabeceira, com o véu levantado. Parecia que lágrimas vermelhas escorriam de seus olhos azuis, manchando suas bochechas de porcelana. Fiquei chocado, bati a porta e voltei para o meu quarto, tentando convencer a mim mesmo de que eram apenas meus olhos pregando peças ou que Sara havia colocado maquiagem na boneca. Tentei esquecer. Naquela noite, o som de choro voltou, mas desta vez havia algo diferente. Senti o peso de algo em cima da cama comigo. Abri os olhos e vi Sofia sentada aos pés da cama, seus olhos azuis ainda vertendo lágrimas de sangue, com um sorriso triste. Por instinto, chutei-a para fora da cama. Ela caiu, mas em vez do barulho de porcelana quebrando, ouvi um baque alto seguido pelo som de pequenos pés correndo em direção à porta aberta do meu quarto. Agarrei o taco que Bruno havia me dado e corri para fora do quarto. Cheguei a tempo de ver a saia preta de Sofia desaparecer atrás da porta entreaberta do quarto de Sara. Armei o taco e abri a porta, pronto para esmagar aquela boneca em 1000 pedaços. Mas o que vi me assombrou para sempre. Bruno estava no quarto de Sara, sentado na cama com ela, fazendo coisas que prefiro não descrever. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao me ver, e os meus se encheram de raiva ao perceber o que ele vinha fazendo às minhas costas. O autógrafo no taco mal era legível sob as marcas de sangue depois que espanquei Bruno até ele perder os sentidos. Minha mãe ouviu a confusão e veio perguntar o que estava acontecendo. Sara desabou em lágrimas, e eu ajudei a explicar tudo. Ela chamou a polícia e a ambulância, embora não antes de me ajudar a dar mais uns bons golpes em Bruno. No fim, não fui acusado de nenhum crime. Quanto a Bruno, está preso agora, longe da nossa família. Sara ainda mantém Sofia por perto e aprendeu a tolerar o ocasional som de passos leves à noite. Alguns detalhes mudaram, porém, hoje, Sara veste mais frequentemente com o vestido azul do que com o preto. E, em vez de um sorriso triste, Sofia agora tem um sorriso satisfeito em seu rosto de porcelana. Logo após me formar na faculdade, meu pai partiu inesperadamente. Segundo a polícia, foi um acidente de barco no lago atrás da casa dele. Ele deixou a propriedade para mim em seu testamento e decidiu voltar a morar lá depois do funeral. Planejava alugar um apartamento para começar minha vida adulta, mas simplesmente não conseguia deixar minha antiga casa de infância abandonada e esquecida. Assim que cheguei à casa, percebi imediatamente todas as mudanças que haviam sido feitas durante minha ausência. As fotos nas paredes, antes dedicadas à memória da minha mãe, tinham sido substituídas por imagens da mulher com quem meu pai se casou depois da partida dela. Eu nunca gostei dela, sempre achei que tinha um ar arrogante e achava que merecia tudo que meu pai podia oferecer. Nunca entendi o que ele viu nela. Decidi tirar todas as fotos dela das paredes.
Se tivesse que chutar, ela provavelmente exigiu que todos os enfeites da casa fossem dela e, ocasionalmente, do gato dela também. Agradeci internamente por meu pai ter deixado toda a casa para mim, em vez de dividi-la com ela. Só desejei que ela tivesse ao menos limpado o lugar antes de ser expulsa pela justiça. A casa estava uma bagunça. Arranhões marcavam as paredes, presumivelmente feitos pelo gato dela, e vários móveis estavam tombados ou danificados. Provavelmente, ela causou todo aquele caos em um ataque de raiva ao descobrir que meu pai não a incluiu no testamento. Passei o primeiro dia inteiro limpando tudo aquilo. Naquela noite, abri a porta de um quarto que costumava ser usado como quarto de hóspedes e fiquei surpreso ao encontrar um pequeno estúdio de arte improvisado. Havia prateleiras ainda cheias de tubos de tinta e várias telas espalhadas pelas paredes. Eu sabia que meu pai havia começado a pintar nos últimos anos, mas não fazia ideia de que ele havia ficado tão bom até ver aquele espaço secreto. A maioria das obras eram paisagens familiares, o bosque próximo, o parque local ou até as casas vizinhas. Mas a verdadeira joia da coleção era uma tela que ainda não tinha sido emoldurada. Era uma pintura deslumbrante da casa vista de trás, incluindo o enorme lago onde meu pai havia perdido a vida. Flutuando distante no lago, quase imperceptível, estava o mesmo barco azul em que ele estava quando aconteceu o acidente fatal. Fiquei triste ao olhar para aquilo. Não só porque me lembrava da partida do meu pai, mas porque era prova de um talento incrível que nunca teve a chance de brilhar enquanto ele estava vivo. Decidi moldurar a pintura e pendurá-la no meu quarto, como uma homenagem ao meu pai e ao dom que ele descobriu tarde demais. Naquela noite, adormeci enquanto encarava as águas azuis do lago retratado. Fiquei pensando em como batizaria a obra, e antes que percebesse, já era manhã e eu precisava ir trabalhar. Antes de sair, decidi oficialmente dar o nome que imaginei em algum momento dos meus sonhos: o Lago Safira. Quando voltei para casa após um longo e exaustivo dia de trabalho, fui direto para o quarto para tirar uma soneca rápida. Mas, justo quando estava prestes a fechar os olhos cansados, notei algo estranho na pintura. Tinha certeza de que o barco azul, que mal era visível no dia anterior, parecia maior. Ignorei isso e dormi profundamente. Ao acordar, abri os olhos e percebi que a pintura havia mudado novamente. Dessa vez, o barco azul estava quase na metade do caminho até a margem do lago, e duas figuras humanas podiam ser claramente vistas nele. Uma delas era meu pai, e a outra era minha madrasta, lançando um olhar sombrio para ele pelas costas. Pensei que estivesse enlouquecendo e desci para tomar uma bebida. Achei que o estresse e o luto finalmente estavam me afetando. Concluí que talvez precisasse de alguns dias de folga para cuidar da minha saúde mental. Liguei para meu chefe e avisei que não iria no dia seguinte. Ele foi compreensivo e disse que eu poderia tirar todo o tempo necessário. Naquela noite, sonhei com o que faria no dia seguinte para relaxar. Quando acordei, vi que a pintura havia mudado novamente. Todos os pensamentos de descanso evaporaram assim que percebi o que havia mudado. Meu pai estava saindo do lago, e minha madrasta estava atrás dele, segurando o remo vermelho do barco com as duas mãos, erguido acima da cabeça. Com horror, percebi suas intenções. Esfreguei os olhos, tentando convencer a mim mesmo de que estava vendo coisas, mas, quando olhei de volta para a pintura, ela havia mudado mais uma vez. Agora, meu pai estava caído na margem rasa do lago, com a cabeça partida e ensanguentada. Atrás dele, minha madrasta segurava o remo pingando sangue, quase indistinguível contra o tom vermelho da tinta. Corri para fora do quarto em direção ao lago atrás da casa. O barco azul ainda estava lá, assim como seus dois remos vermelhos. Um deles tinha uma mancha avermelhada quase imperceptível na lâmina. Chamei a polícia e pedi que investigassem. Assim que apontei a mancha para eles, a investigação sobre a perda do meu pai foi reaberta. Minha madrasta foi presa pouco depois. Durante o interrogatório,
Admitiu que havia planejado tudo para herdar a casa e o dinheiro dele. Na prisão, ela não teria nada disso. Ainda moro na casa da minha infância, e o Lago Safira continua pendurado na parede do meu quarto. Ele não muda mais, mas agora só é possível ver a figura do meu pai, sorrindo suavemente para mim. Me mudei para um apartamento novo em São Paulo. Minha namorada veio morar comigo, e ambos estávamos empolgados para começar uma nova fase juntos. O lugar era espaçoso, mas praticamente vazio, sem nenhum móvel. Precisávamos encher aquele espaço com coisas que coubessem no nosso orçamento apertado. Recém-formados e com empregos de nível básico, fomos atrás das opções mais baratas possíveis. Antiquários e lojas de segunda mão viraram nossos lugares favoritos. Um dia, enquanto procurávamos por uma mesa de centro em uma loja de carpintaria usada, algo chamou a atenção da minha namorada. Era um pequeno cartaz pendurado sobre um gabinete ornamental, anunciando um preço absurdamente baixo. Mesmo sem ser especialista, dava para ver o nível de detalhes nas entalhaduras florais do móvel. Em qualquer outra loja, aquele gabinete custaria 3 vezes mais do que estava sendo vendido ali. Perguntei ao dono da loja por que ele estava tão barato, e ele explicou que o item tinha um defeito. A chave estava perdida, tornando inútil para qualquer coisa além de decoração. Minha namorada me cutucou e disse que provavelmente conseguiria abrir o cadeado, se tentássemos. Para quem não sabe, ela tem habilidades meio incomuns. Digamos apenas que nossa adolescência foi um pouco agitada. Compramos o gabinete junto com a mesa de centro e, enquanto eu carregava até o carro, notei algo estranho. Era surpreendentemente pesado, e havia um som abafado vindo de dentro. Aquele ruído me deixou curioso. E se houvesse algo valioso lá dentro? Talvez joias, antiguidades ou até dinheiro vivo. Quando chegamos em casa, coloquei a mesa na sala e minha namorada posicionou o gabinete em cima dela. Ela passou a próxima hora tentando abrir a fechadura com grampos de cabelo, clipes de papel e até agulhas de costura, enquanto um documentário sobre crimes tocava na TV. Quem quer que tivesse fabricado aquele cadeado certamente não queria que fosse fácil de abrir. Mas, longe de nos desanimar, aquilo só nos deixou mais determinados. Se alguém tinha se dado ao trabalho de fazer algo quase impossível de abrir, devia haver algo importante lá dentro. Eu sugeri quebrar o gabinete algumas vezes, mas minha namorada argumentou que isso poderia danificar o conteúdo e, afinal, era uma peça bonita. Finalmente, usando um grampo e uma agulha, ela conseguiu girar o mecanismo e abrir o gabinete. Dentro, encontramos feno. Após tirar alguns punhados, descobrimos o que estava escondido sob material usado como proteção. Uma garrafinha lacrada que parecia conter vinho tinto. A maior parte do vidro era verde transparente, mas o gargalo tinha detalhes prateados intrincados. Sem rótulo, mas pela aparência, devia ser algo sofisticado. Compartilhamos um sorriso cansado após um longo dia de compras e tentativas frustradas de arrombar o cadeado. Decidimos que um gole seria merecido. Peguei 2 taças e minha namorada abriu a garrafa com um saca-rolhas. No momento em que o cheiro escapou, arrependemos-nos imediatamente. Era uma mistura nauseante de urina de gato e frutas podres. Ela largou a garrafa e correu para o banheiro para vomitar. Eu a segui momentos depois. Depois de recuperarmos o controle, decidimos jogar pedra, papel e tesoura para ver quem iria ao cômodo principal para esvaziar a garrafa. Perdi, é claro. Tapei o nariz e levei a garrafa até a pia. O líquido que pensei ser vinho era preto e viscoso, escorrendo lentamente como lama. Abri todas as janelas para arejar o ambiente, respirei fundo e voltei para lavar a garrafa. Embora o conteúdo fosse horrível, o design ainda era bonito. Imaginei que os detalhes prateados talvez pudessem valer alguma coisa em uma casa de penhores. No dia seguinte, colocamos uma garrafa de vinho nossa dentro do gabinete e saímos para mais compras. Quando voltamos,
Minha namorada sugeriu abrir a garrafa que tínhamos deixado ali. Assim que fizemos isso, o mesmo fedor retornou com força total. Nosso vinho fresco havia sido transformado em algo idêntico ao líquido anterior, preto e viscoso. Sentamos para conversar e chegamos à conclusão de que o gabinete era a causa disso. Estranho, mas ainda assim bonito. Decidimos vendê-lo online para ganhar um dinheirinho extra. Achamos que ninguém seria tolo o suficiente para beber algo alterado pelo móvel. Na manhã seguinte, acordamos com o mesmo cheiro insuportável. Corremos para fora do apartamento, onde todos os vizinhos estavam no corredor, com expressões de nojo. Uma multidão cercava o balcão da recepção reclamando do odor. Ouvi um vizinho comentar que a água estava preta. Voltei ao meu apartamento, abri a torneira e vi o líquido negro escorrer. Em pânico, pegamos o gabinete e o levamos para uma casa de penhores na outra ponta da cidade. Vendemos rapidamente, mal conseguindo mais do que o preço original. A água continuou preta por dias antes de voltar ao normal. Mais tarde, soubemos que a polícia investigou o caso e encontrou traços de sangue e restos humanos liquefeitos no líquido. A teoria oficial era que um trabalhador de esgoto teria perdido a vida no local e seus restos teriam contaminado a rede. Mas eu sei a verdade. Lamento profundamente não ter destruído aquele gabinete quando tive a chance. Se eu o encontrar novamente, vou queimá-lo completamente. Talvez então o espírito inquieto que habita nele finalmente descanse.